Melhor dia, abençoados com toda a sorte de bênçãos aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando aqui com mais uma mensagem genuína do Eterno Papai e quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade e quero de antemão dizer para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o joinha, e aperte o sininho na parte todas. Deixe o seu comentário aqui abaixo na descrição do vídeo. Você querendo falar conosco, nosso contato também, nosso zap, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, para que você possa falar conosco e quem sabe até participar. Nós colocaremos você no nosso grupo do WhatsApp, o Compartilhando o Evangelho da Graça, que nós temos no WhatsApp, tá bom? É só falar conosco na descrição, o nosso contato que está aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Quero aqui muito louvar a Deus por mais essa oportunidade dele estar nos permitindo chegar até você e trazendo as mensagens de Deus. Estamos aí a falar sobre a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos. Foi algo que Paulo procurou exortar no ano 55 a 59 sobre o que ele estava vivendo, sobre a experiência que ele estava vivendo de Deus para com ele, o que ele era grato, e exortando os irmãos da comunidade de Roma, que estava na cidade de Roma, a como viver neste período e que era a graça de Deus. Graça, favor imerecível, favor que nos faz, é um favor que nós não merecemos, mas que vem mediante a fé. É o reino invisível de Deus que habita dentro dos verdadeiros homens, né? O reino verdadeiro que habita dentro dos homens. Isso Paulo procurava passar para os irmãos ali. Apesar dele estar sofrendo na carne, dele estar inteiramente afligido na carne, sentenciado à morte, sendo perseguido pelos próprios romanos, porque ele era um cidadão romano, perseguia a igreja, agora ele passa a ser perseguidor da própria igreja de Cristo, servindo e até se achando não merecedor de tudo aquilo que ele passava. Mas Paulo combateu o bom combate, assim como eu e você que está inscrito aqui no canal, e que muitos estão aí a distorcer as verdades de Deus, como nós sempre estamos falando nos nossos vídeos. Nós temos visto muitas pessoas distorcendo as verdades de Deus. Todas as quarta-feiras estamos a trazer aqui como um tema, trazendo as verdades de Deus, sempre falando genuinamente, à luz da palavra de Deus, aquilo que muitos estão a distorcer aí para as pessoas. Muitos estão aí a fazer com que as pessoas vivam algo físico, achando que estão até servindo a Deus e que aquilo ali é louvável a Deus. A gente vê que Paulo também, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso. Ele perseguia, ele matava as pessoas, ele prendia as pessoas, achando que era justiça de Deus. Ele estava fazendo a justiça de Deus, sendo a mão de Deus nessas pessoas, nos cristãos da época. Ele fazia isso, achando que estava sendo a mão de Deus, sendo a justiça de Deus com aquelas pessoas, que eles eram os hereges. Ele perseguia, ele completamente influenciou as pessoas a ficarem contra o próprio apóstolo Estevão. Mas um dia, Saulo teve um encontro com o próprio mestre, no caminho de Damasco, quando ele pediu aquela autorização, que ele foi para ir lá para Damasco, e no caminho ele teve aquela visão, ficou cego e ouviu a voz do mestre dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Disse: sou a quem tu me persegues, a qual tu tens, sendo o próprio Deus. Eu vejo assim, irmão, essa passagem, que quando a gente hoje, com os olhos iluminados, quando a gente passa a denegrir uma imagem de um ser humano, quando a gente possa prejudicar
quando a gente passa a enganar, a gente passa a fazer isso com o próprio Deus. Porque Deus, ele habita nos verdadeiros templos. Nos templos que somos nós. Somos a imagem dele no espírito, não na carne. Nós vimos Paulo dizer isso aos irmãos de Coríntios, que não olheis mais, não viveis mais segundo a carne, mais segundo o espírito. Por mais que tenham visto o Cristo de Nazaré na carne lá, porque muitos tinham visto o próprio Cristo na carne. Mas não vejam mais deste modo, mas sim no espírito, porque ele ressuscitou e está no espírito dentro de cada um de nós. Era isso que ele dizia. E é isso que nós passamos, que o Mestre nos faz a passar a cada um que está a ouvir aqui nesse canal, ou que está visualizando, que nós viemos viver o verdadeiro reino de Deus dentro de cada um de nós. Sabe, hoje eu quero trazer uma palavra, eu quero trazer aqui um tema. Nós falamos sobre a caridade, é o resumo da lei. Hoje o tema, ainda no capítulo 13 de Romanos, vem falar no versículo 11, até o 14, vem falar sobre um tema: o cristão é filho da luz. O cristão é filho da luz. Ou seja, por que é filho da luz? Porque quem é luz é o próprio Deus. Ele é a luz que habita nos homens. Ele é a luz que habita nos homens. E Paulo diz, olha, escrevendo para os irmãos da época dele, no tempo dele, essa palavra foi para lá, porque Paulo começou a aconselhar os irmãos da cidade de Roma de que maneira deveriam viver, porque ele sabia que logo, logo o templo, a tanto os judeus, era o foco do judeu, era o templo de Salomão. E ele sabia que aquele templo iria ao chão. Ele sabia que logo, logo iriam invadir a cidade de Jerusalém, iriam destruir tudo. Porque os judeus também se revoltariam contra Roma, contra os próprios romanos, porque os próprios judeus não estavam mais aguentando a opressão que os romanos botavam sobre eles. Uma hora ia gerar revolta, e a maior guerra que nunca houve e jamais haverá aconteceu foi no ano 70, a qual o próprio Cristo disse que nunca houve e nunca haverá uma grande tribulação. Foi o que a geração do próprio Cristo passou, que veio no ano 70, o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Então, meu querido, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse aqui, tanto mais, olha só, tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia se aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura de Deus. Como de dia andemos e decentemente, não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão, em libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procurareis satisfazer os desejos da carne. Veja que palavra, veja que palavra. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele escreve para muitos irmãos que estavam ali até presos. A comunidade tinha alguns que estavam presos, encarcerados, porque Roma perseguia os cristãos da época. Paulo vivia às escondidas. Paulo entrava nas comunidades de Roma, quando ele esteve em Roma, sem ser visto, porque os próprios romanos estavam à procura dele para matá-lo. E quando ele diz aqui que tanto mais que sabeis que em tempo que vivemos, olha só, tempo que vivemos, o tempo dele lá, já chegou a hora de acordar. Chegou a hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé.
Ele estava falando de uma salvação que estava próxima, deles serem livres. Por mais que eles morressem fisicamente, mas estariam salvos e libertos verdadeiramente de toda aquela opressão que eles viviam, que eles estavam, do que quando eles abraçaram a fé. Porque Paulo dizia, olha, por mais que eles nos persigam, nós vimos, mas aguentamos firmes, porque logo, logo nós estaremos livres. Por mais que para essa liberdade, quando Paulo falava, teriam que ser entregues como ovelha ao matadouro, morrer e o corpo ir à terra, mas o espírito seria salvo, liberto, voltaria à casa do Pai. Como ele disse, a noite avançou e o dia se aproxima, portanto deixemos as obras das trevas, que ele fala, obras de trevas, que eram obras da carne, e vistamos a armadura da luz. Olha, vistamos a armadura da luz. Como de dia andemos decentemente, não em orgias, olha só, não em orgia, e bebedeiras. Olha só, ele aconselhando, não está proibindo, dizendo para ele na época deles, que eles não andassem em orgia, nem em bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem. Muitos confundem liberdade em Cristo com libertinagem. Vivo a graça de Deus, agora sou da graça, posso fazer tudo. Entenda, viver a graça de Deus não é você fazer tudo e achar que não vai ter consequência daquilo que você fizer. Paulo disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, quando ele diz em libertinagem, e nem em rixas, olha, e ciúmes, mas vestis-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne. Viver no Espírito é uma coisa, viver cumprindo o que a carne quer, os desejos dela, é outra. Tá bom? Que palavra. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a você. Não esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like. Para você que não é inscrito aqui, se inscreva. Para você que já é inscrito, deixe o seu like e aperte o sininho na parte de todas. E deixe o seu comentário a respeito deste assunto aqui na descrição dos nossos vídeos. E um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal, compartilhando o Evangelho da Graça.